Então, vamos lá, 2h05, né? Vamos começar. Quanto antes começamos, melhor é o papo. Muito obrigada a todo mundo que está aí com a gente de novo. Mais um link convida. Obrigada, doutora Caroline, por ter aceito o nosso convite. Muita honra receber você aqui. A doutora Caroline Tauque, que pronuncia, né? Caroline Somson Tauque, ela é juíza federal no Rio de Janeiro, mestre em Direito Público pela UERJ, foi aluna da Columbia Law School, é membro da Comissão de Direito de Propriedade Industrial e Intelectual e Direito Econômico na Escola da Magistratura Federal da 2ª Região, já foi promotora de justiça, já foi advogada da AGU e juiz auxiliar do STF. Hoje é presidente do Comitê Gestor de Proteção de Dados do TRF2 e representante do TRF2 para a LGPD no Conselho da Justiça Federal. E ela foi nossa professora, né, uma das nossas professoras da especialização em jurisdição inovadora para além de 2030, que eu estou fazendo com a doutora Giovana, que a gente está cursando pela Infam. E nas suas aulas, eu me senti, falei para ela agora, né, como eu me senti confortável assim, com a abordagem e a perspectiva dela, né, da professora, sobre o tema da inteligência artificial, que sempre causa um certo arrepio ainda em muita gente. Então, eu queria dividir isso com o nosso público hoje do Link Convida. Boa tarde, professora. Eu passo a palavra para a doutora Giovana primeiro para dar um alô também. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Porque eu tive um problema com a minha conexão aqui, né? Então, tá bom. Boa tarde. Os nossos amigos aí que estão querendo aprender um pouquinho nessa tarde de quarta-feira. Como a Márcia falou, a doutora Caroline foi nossa professora na especialização da Infam, e assim que terminou a aula, eu estava resgatando, a Márcia me mandou uma mensagem. A gente precisa chamá-la para o Link Convida, porque realmente os ensinamentos dela são ensinamentos que oxigenam, né, um pouco o que a gente está aprendendo, mas não causam medo, causam tranquilidade, sabendo que a gente, assim, tudo pode ser feito com calma, né, e a gente não precisa ter medo, como diz, já estou dando um spoiler do final da palestra, mas assim como a gente teve a aula com a professora Caroline, com a doutora Caroline, a gente quis compartilhar esses ensinamentos com vocês. Então, vou deixar, acho que o nosso tempo de todo mundo é precioso, e vou deixá-los com a doutora Caroline, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje, tá certo? Uma boa tarde para todos e todas. Boa tarde a todos. Eu quero primeiro agradecer o convite que a Giovana e a Márcia me fizeram. Eu gosto muito, para mim é uma grande alegria estar em eventos do nosso judiciário, dialogando com colegas juízes, colegas servidores que estão, como todos nós, do outro lado do balcão, vendo uma visão do judiciário diferente de alguns órgãos, né? Cada órgão tem a sua visão, então a gente tem aqui os nossos problemas e mesmo que a gente nunca tenha se falado, em geral, nas aulas lá da Infam, em outros encontros que a gente faz em outros laboratórios, a gente vê como que os problemas são exatamente os mesmos. Então, eu aprendo muito nesses encontros que a gente faz. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, ainda mais sobre um tema como esse, que o título não foi meu, o título foi instigante, é criatividade da Márcia e da Giovana, eu achei o máximo. Bem instigante esse tema. Vamos ver, ao final, quem que tem medo, quem que não tem, como que fica o placar dos nossos alunos. A Cris Conde está comigo, a doutora Cristiane, que está ali, está comigo no comitê de LGPD. Eu sou a presidente, ela é presidente junto comigo lá. E a gente está ralando, né, Cris, para adaptar o tribunal à LGPD, é um caminho longo pela frente. E os laboratórios, acho que a gente vai tentar agora, né, Cris, cada vez mais envolver os laboratórios nisso com a gente, porque acho que vai ser essencial, embora não tenha a ver aqui com a inteligência artificial. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, os slides, e aí eu não vou conseguir mais vê-los, mas podem interromper à vontade, tá? Eu acho até bom que a gente interaja, fiquem à vontade, só que eu não vou conseguir ver se alguém levantar a mão. Então, falem, abre o microfone e falem, tá? E quem quiser abrir a câmera também, fiquem super à vontade. É bom que a gente bate aqui um papo mesmo, bem de igual para igual, porque eu não sou especialista em tecnologia da informação, não tenho formação em computação nem nada assim. Muito do que eu aprendi foi na prática, foi lendo sozinha para tentar
E como eu estava falando com a Márcia e com a Giovana, sobretudo o machine learning, que vem sendo utilizado muito nos nossos sistemas no judiciário, começou a se desenvolver mais nos últimos 10 e mais intensamente nos últimos 5 anos, então tem pouquíssimo tempo. E aí o momento para a gente se inteirar desse assunto é agora, e é agora porque se a gente deixa passar muito tempo, as ideias já vão estar mais consolidadas, os sistemas já vão estar mais em funcionamento, então a gente não vai conseguir moldar do jeito que a gente quer. Agora está numa fase boa para a gente conseguir intervir e deixar do jeito que a gente acha que é o mais correto, que é o mais ético. Por isso que é importante a gente ter uma ideia do que está acontecendo, não ficar só assustado com tudo. Vou compartilhar aqui, então. Estão todos vendo? Bom, eu vou falar o seguinte, antes de a gente falar o que é inteligência artificial, muito brevemente, eu não vou tomar o tempo todo, vou ficar 20 minutos, mais ou menos, no máximo 25 minutos falando, para a gente poder depois ter um debate sobre isso. Mas antes de eu falar o que é inteligência artificial, a gente precisa entender que não veio do nada essa ideia de inteligência artificial para o judiciário. Então, muito brevemente, só para ter uma ideia, começa com aquela informatização ou virtualização, que a gente já sabe, que foi a tramitação dos processos judiciais pela via eletrônica, assim como a comunicação dos atos processuais, as transmissões das peças processuais, tudo pela via eletrônica. Segundo o último informativo do CNJ, hoje 85% dos processos ingressam na forma eletrônica. Existem alguns tribunais, por exemplo, o Tribunal Militar, que ainda não está tão digitalizado quanto os demais. Por isso que fica ainda esse percentual de 85%. Mas no dia a dia da Justiça Federal e Estadual, a imensa maioria já está ou digitalizada ou já ingressa na forma digital. E aí eu coloquei esse link aqui do CNJ, que traz o nível de digitalização dos tribunais. Alguns deles, eu não sei de cabeça o de vocês, o meu, por exemplo, o TRF2, que é o meu e o da Cris, hoje já é 100% digitalizado, não tem mais processo físico em andamento, todos já foram digitalizados. Num segundo momento, e essas etapas aqui do desenvolvimento da tecnologia no Brasil, né, no judiciário brasileiro, ela vai se somando, é como aquelas gerações de direitos fundamentais, um vai se somando ao outro, ela se soma depois que vem essa informatização, passa a vir junto com ela, mas sem eliminá-la, junto com ela, a automação, que a gente ouve falar tanto hoje. Essa automação é uma automação mais simples, é uma automação sem inteligência artificial. Como que é isso? O judiciário passou a usar a tecnologia como uma ferramenta para aprimorar aquelas práticas que a gente já fazia antes, sobretudo na tramitação de processos, mas que eram em tarefas repetitivas, em tarefas de muito baixa complexidade cognitiva. Não tinha nada que fosse muito complexo que exigisse a atuação de uma inteligência artificial. Era uma automação que a gente chama de automação simples, é a substituição daquelas tarefas muito repetitivas, muito mecânicas, pela máquina. Então, um exemplo que facilita a compreensão de todo mundo. Vocês que usam o IPROC, o pessoal do TRF4 que usa o IPROC, da mesma forma como o pessoal do nosso tribunal que usa o IPROC, o TRF2, e diversos outros sistemas de tramitação eletrônica dos outros tribunais. A intimação já é automatizada. Ou seja, quando o juiz assina aquela decisão ou aquela sentença, não precisa mais o servidor fazer aquele movimento no sistema de publicação e aquele outro movimento de intimação. Automaticamente já está agendada ali que quando houver a assinatura, vai haver a publicação e a intimação de formas automáticas. Isso é um exemplo claro de automação. A automação simples não tem nada de inteligência artificial ali, porque são tarefas repetitivas de baixa atividade cognitiva. E quanto a isso, a gente não tem nenhum comentário com relação à ética, nenhuma preocupação a ser feita. É o caso, por exemplo, de uma porta que abre e fecha dessas que a gente vê em shopping ou que a gente vê em prédios comerciais. Quando a porta identifica, o sensor identifica qualquer objeto, seja uma pessoa, seja um objeto, ele abre. Quando ele não tem objeto nenhum, ele fecha. É só uma automação simples, não exige nenhum salto cognitivo ali. Quando a gente fala de inteligência artificial, existe um salto da automação simples para a inteligência artificial. A gente até fala em automação,
quando fala em inteligência artificial, mas não é aquela automação simples, existe um salto dessa automação simples para a inteligência artificial. Qual que é a diferença? Essas máquinas que têm os softwares, que utilizam algoritmos que empregam inteligência artificial, elas passam a ter a capacidade de escolher uma ação a ser tomada. Ela tem sempre mais de uma opção a tomar e ela consegue escolher uma ação a ser tomada para atingir aquela tarefa que foi dada para aquela máquina. E como é que ela consegue escolher essa ação a ser tomada? Com base no treinamento que ela recebeu dos dados. A gente vai ver mais para frente como é que funciona essa interação com os dados, mas é o treinamento com os dados disponíveis que permite à máquina adotar uma ou outra ação. Então, imagine que nessa porta que abre e fecha, que está naquele prédio comercial, ela só abre para quem ela consegue fazer o reconhecimento biométrico de que aquela pessoa trabalha naquele prédio. Aí ela consegue abrir. Do contrário, ela não vai abrir, ela vai fechar. Ali a gente tem um reconhecimento facial, um reconhecimento de biometria. Se você tem esse reconhecimento facial de biometria naquela porta acoplada ali, você já tem uma automação junto com a inteligência artificial. Por quê? Porque a porta vai não abrir se ela não reconhecer o seu rosto, se o seu dedo ali não for lido porque não estava cadastrado. A máquina consegue escolher uma ação a ser tomada ali. Aí a gente consegue ver clara a presença de inteligência artificial, além da automação simples. E aí, nessa terceira etapa, começa com a virtualização, aquela informatização dos processos, que os nossos processos passam a ser todos digitais. Isso significa que, uma vez que os processos são digitais, a gente passa a ter dados digitais, não só dados físicos. Todas aquelas peças daqueles processos migram para um ambiente virtual, então a gente passa a ter uma infinidade de dados virtuais que tem uma variedade muito grande e que são compartilhados numa velocidade muito grande. Então, essa informatização é essencial para essa segunda etapa de automação e para essa terceira etapa que a gente tem agora de transformação. Como que é isso? Além da automação e junto com a automação, o nosso judiciário começou a utilizar a tecnologia não só para fazer tarefas repetitivas, mas para redesenhar algumas práticas processuais, para repensar como que os nossos conflitos vão ser tratados, as dinâmicas de tratamento do conflito. E aí, nesse espaço, a gente começa a falar muito de cortes digitais, que a gente não vai tratar aqui hoje, mas que seriam aquelas aplicações de a resolução online de conflitos por meio de sistemas judiciais ou extrajudiciais em que as pessoas estão distantes no tempo e no espaço, mas que não interessam muito para a gente hoje, e também aplicações, isso que interessa aqui para a gente, da inteligência artificial. Foi esse contexto prévio de digitalização e de automação que preparou o nosso judiciário para conseguir aplicar com tanta abrangência, né? A gente vai ver mais para frente, a inteligência artificial hoje. Então, feita essa brevíssima introdução, a pergunta que a gente vai tentar responder ao longo dessa exposição é: nós estamos perto de um juiz robô? Respondam agora na cabeça de vocês o que vocês acham e ao final a gente vê quem estava se a resposta está de acordo com os dados que nós temos hoje ou não. Bom, então, muito brevemente, quando a gente fala em juiz robô, significa uma máquina que utiliza a inteligência artificial para julgar. É basicamente isso. O que seria um juiz robô no nosso imaginário, né? E quando fala esse juiz robô, a que a gente está se referindo? A uma máquina que utiliza a inteligência artificial que lhe permite julgar um caso sem a intervenção humana posterior, sem que o humano tenha que homologar, né, assinar, fazer supervisão daquela decisão. Então, hoje fala-se muito assim, processos repetitivos de baixo valor, patrimoniais, por exemplo, alguns de juizados especiais, poderiam ser julgados por um juiz robô. O juiz sozinho tomaria a decisão e, se fosse o caso, depois, algum recurso, o juiz veria, mas o juiz robô sozinho
tomaria aquela decisão. Será que a gente já tem tecnologia hoje para esse tipo de atuação da máquina, ainda que sejam em processos simples, de baixa atividade cognitiva e de juizados especiais com baixo valor? Será que nós já temos isso? Vamos ver. Inteligência artificial, zilhões de conceitos sobre isso. A gente vai utilizar aqui um bem simples só para facilitar. É um sistema que é baseado em um computador, tem lá um software, que ele serve para imitar um comportamento humano. É uma mímica do comportamento humano. Por isso que o nome é inteligência artificial, porque ela vem da máquina, mas ela está tentando copiar a nossa inteligência. O subcampo da inteligência artificial que a gente mais utiliza hoje é o chamado machine learning. É esse que eu falei para vocês, que se desenvolveu muito nos últimos 10 anos e mais ainda, com mais intensidade ainda, nos últimos 5 anos. E ele é o campo mais promissor da inteligência artificial hoje, é o que o pessoal da tecnologia da informação todo vem falando. Esse machine learning nada mais é do que, em vez de você ficar programando aquela máquina, como nós fazemos aqui no IPROC, por exemplo, em que a gente programa que quando o juiz vai assinar a decisão, está lá agendada a publicação e a intimação, isso aí não tem nada de machine learning, não tem nada de inteligência artificial. O que o machine learning quer fazer, em vez de ter essa programação, ele quer ensinar a máquina a agir. Então, por exemplo, nesse caso, é como se a máquina pudesse agir ali sozinha e verificar que, uma vez que tem aquela sentença, ela tem que ser publicada e tem que ser intimada, sem que tivesse essa programação prévia. A ideia do machine learning é ensinar máquinas, ao invés de a gente ficar tendo que programar ela. Então, muito brevemente, só para a gente entender o que é machine learning, porque muitos dos sistemas que a gente vê hoje no judiciário já utilizam esse subcampo da inteligência artificial. O machine learning, ele é basicamente ensinar aquele programa de computador a identificar padrões em uma quantidade de dados que geralmente são milhares de dados ali reunidos. E aí, com base naqueles dados, aquela máquina consegue identificar um padrão, porque ela começa a ver em que sentido que estão aqueles dados. E aí ela extrai dali um padrão, e aí quando ela recebe uma tarefa, ela aplica aquele conhecimento que ela extraiu daquele padrão naquela nova tarefa que ela está recebendo. E aí isso faz com que ela possa dar uma resposta conforme os padrões que ela extraiu. Então, o resultado que ela vai dar nada mais é do que o resultado que ela extraiu daqueles padrões. Ela não vai inventar nada, ela vai replicar o que ela tirou daqueles padrões. É por isso que ela consegue fazer essas predições. Ela prevê resultados, mas com base no que ela extraiu dos dados com base nos quais ela foi treinada. E é claro, então, que tudo isso vai depender muito dos dados de treinamento. E esses dados de treinamento, esses dados que são utilizados pelo sistema, eles são analisados pelos algoritmos, que é a palavra do século, que nada mais é do que um passo a passo, um comando para a máquina ir atuando. Então, essa definição da professora Dora Kaufmann, que é bem simples, diz que o algoritmo nada mais é do que um conjunto de instruções matemáticas, uma sequência de tarefas para que a máquina alcance um resultado. Então, o programador pega um algoritmo, normalmente dessas bibliotecas de algoritmos, que já tem lá o código delas aberto, tem disponível no Google, pega lá o algoritmo, e aí pega um conjunto de dados. Essa é a parte mais difícil, é obter esse conjunto de dados, pega esse conjunto de dados e utiliza para treinar aquele algoritmo. Quando ele treina aquele algoritmo com aquele conjunto de dados, ele obteve ali um modelo computacional, um modelo algorítmico. Aquele algoritmo está ajustado àquele conjunto de dados que ele utilizou. E aí aquele algoritmo consegue extrair padrões daquele conjunto de dados e aí sim dar resposta para as tarefas que ele vai receber. E essas tarefas são sempre limitadas a algo específico. O treinamento daquele algoritmo, daquele sistema de inteligência artificial, ele é sempre para uma tarefa específica. A inteligência artificial hoje, ela é incompleta por natureza. Ela é completamente diferente do nosso cérebro humano, que consegue fazer links com várias atividades. Então, se eu estou numa aula de dança qualquer, eu consigo utilizar aquele meu treinamento da dança para, por exemplo, andar melhor, para, por exemplo, me movimentar melhor num palco quando eu estou falando, apresentando uma palestra, vou ter uma postura melhor. O cérebro humano consegue fazer links
entre as diversas atividades que ele pratica. A máquina não consegue. A inteligência artificial é, por natureza, incompleta hoje, é o estado que ela se encontra. Então, se você tem um sistema de inteligência artificial que foi treinado para aqueles games que a gente tem muito, para jogar xadrez, sistema de inteligência artificial que venceu o jogador humano mais vitorioso em xadrez. Aquele sistema de inteligência artificial não sabe fazer outra coisa que não seja jogar xadrez. Se você colocar ele aqui no judiciário para fazer a coisa mais simples que seja, ele vai dar erro. A máquina vai dar uma mensagem de erro. O algoritmo dele não vai conseguir funcionar, porque o sistema de inteligência artificial é incompleto por natureza, é uma característica desses sistemas. Então, isso já é uma primeira coisa para a gente pensar. O juiz faz link entre os diversos campos que ele atua. Ele consegue utilizar conhecimentos das diversas áreas que ele atua para chegar, e assim como os servidores, para chegar a uma conclusão. A máquina, ela é específica. Ela só consegue atuar dentro daquele campo para o qual ela foi treinada. Por quê? Porque hoje nós temos apenas a chamada inteligência artificial fraca, que é treinada para tarefas específicas. Elas só tomam decisões limitadas àquele objetivo. A gente vai ouvir falar muito isso. A inteligência artificial, ela é setorizada. Ela é incompleta por natureza. Ela não consegue fazer os links que a nossa inteligência consegue fazer, a inteligência humana consegue fazer. Nós não temos, nem estamos perto de ter uma inteligência artificial forte ou uma inteligência artificial geral, que é aquela que é o sonho de consumo dos diretores de filmes de ficção científica. São aqueles sistemas que são capazes de tomar diversos tipos de decisões em diversas áreas. Por exemplo, aquele filme Her, que o ator se apaixona por um robô que fala com ele e que consegue conversar com ele sobre diversas áreas, consegue interagir com ele em diversos momentos da vida desse ator, da mesma forma como o Exterminador do Futuro, que é um robô que teria competências múltiplas. A gente não tem nada perto disso hoje. Perguntem a qualquer pessoa que estuda a tecnologia da informação, todos eles vão confirmar isso. E é bom deixar isso bem claro, porque se chegar um marciano na Terra, eu acho que ele acharia que a gente, os seres humanos do mundo todo, estão muito perto de uma inteligência artificial forte ou geral. Porque do jeito que a gente fala, do jeito que a mídia noticia, parece que a gente está muito próximo de a gente não ter que fazer mais nada, só clicar em botões que vão resolver tudo para a gente. E, felizmente ou infelizmente, nós estamos muito longe disso. O que a gente tem são sistemas de inteligência artificial que apresentam uma grande quantidade de erros, que tem que receber treinamento contínuo e que são para funções específicas, e mesmo assim eles continuam apresentando erro. Então, está muito longe da completude da inteligência humana. E aí, para a gente verificar em que pé que está esse sistema de inteligência artificial no judiciário hoje, a FGV, um centro lá da FGV, que é o Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário, do qual eu sou uma das pesquisadoras, ele é coordenado pelo ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, fez algumas pesquisas. Agora eu vou falar para vocês a segunda edição da última pesquisa que a gente fez. Todas estão disponíveis lá no site da FGV Conhecimento. É só botar no Google FGV Conhecimento CIAPJ, que é Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário. Vai ter lá todas as pesquisas. São duas, a segunda é essa que eu vou falar para vocês. A gente verificou quais são os sistemas de inteligência artificial que existem hoje no judiciário e o que eles fazem na prática. Então, a gente mandou para todos os tribunais que haviam informado antes que tinham sistemas de inteligência artificial, e quais são os dados desses sistemas, qual tipo de algoritmo ele utiliza, existe supervisão humana posterior, o que se espera desses sistemas, eles estão substituindo juízes e servidores humanos, a gente está tirando um e colocando outro, como que está isso? E aí, hoje, o que nós temos do raio-x? Os tribunais que utilizam sistemas de inteligência artificial são, no total, 44 tribunais, mais o CNJ, que tem a plataforma Sinapses, então são, no total, 45 órgãos, né? E eles têm, hoje, em funcionamento, 64 sistemas de inteligência artificial. Eu dividi esses sistemas, junto com o ministro Luiz Felipe Salomão, num artigo bem curtinho que está lá no Conjur. Então, eu vou ter que falar muito rápido aqui, mas tem mais detalhado nesse artigo para quem quiser ver.
E aí, muito brevemente, porque senão a gente vai ficar sem tempo para debate, os sistemas de inteligência artificial hoje no judiciário fazem o seguinte, para a gente saber se estamos ou não perto de um juiz robô. O primeiro grupo, que é o mais simples, se cuida das atividades meio do judiciário, ou seja, não são atividades jurisdicionais. Não é auxiliar o juiz a proferir uma decisão ou a proferir uma sentença. São atividades administrativas. É uma pequena parte desses sistemas que tem essa função. São, em geral, aqueles chatbots, aquelas dúvidas que você manda para o WhatsApp, por exemplo, e a máquina te responde. Temos esses 3 sistemas aí, dúvidas de servidores, orientação para o próprio cidadão lá em juizado, reconhecimento facial lá no TJ do DFT. Vejam com mais calma depois lá no artigo e também na pesquisa, só para eu não tomar o tempo de vocês com isso. Um segundo tipo de sistema de inteligência artificial é o que cuida das atividades fim mesmo, ou seja, da prestação jurisdicional. Auxilia o magistrado e o servidor a eles fazerem uma melhor prestação jurisdicional. Esse segundo grupo faz o seguinte, em geral ele cuida da automação dessa movimentação do processo, então aquilo que o servidor fazia, eles tentam ajudá-lo com a inserção de uma máquina numa automação que é um pouco mais complexa do que aquela automação simples que a gente viu, que é a intimação automática do IPROC, por exemplo, que não tem inteligência artificial, mas esses sistemas aqui cuidam da automação da movimentação do processo, mas com um pouco mais de sofisticação e de apoio à gestão dos gabinetes. Então, em geral, eles fazem a triagem de processos, agrupam processos similares, o que é muito importante, por exemplo, no STJ, que tem uma infinidade de processos do Brasil todo, tem que fazer o agrupamento para ver o que é repetitivo, o que não é. O sistema auxilia no agrupamento desses processos. Outros exemplos, classificação da petição inicial. Se diversas petições iniciais forem distribuídas no mesmo estado, existem alguns tribunais de justiça que conseguem reconhecer pedidos similares de processos que foram distribuídos no mesmo estado, para facilitar até a gestão estratégica, né, daquele tipo de demanda. Transcrição de audiências, tudo nosso é online e é oral, então transcrição dessa parte oral para a parte escrita, nós temos sistemas em tribunais específicos para isso. Eu trouxe aqui o exemplo do Atos, do STJ, que auxilia na identificação e no monitoramento dos temas repetitivos, o Larry, do TJ do Paraná, do estado de vocês, que reconhece, embora vocês sejam Justiça Federal, mas é aí parceiro de vocês do TJ, que reconhece processos com pedidos similares que ingressam no mesmo estado, e o Mandamos, que é um dos mais conhecidos, ele ficou tão conhecido que o CNJ resolveu nacionalizá-lo. O que ele faz? Ele auxilia no cumprimento de mandados judiciais. Então, quando o juiz faz uma intimação, não tem mais que esperar o oficial de justiça vir pegar o mandado, pega o mandado, vai até a residência, faz a intimação, depois volta com aquele mandado cumprido para juntar no processo. Isso tudo é feito de forma eletrônica, por meio da inteligência artificial, o mandado sai da mesa do juiz, automaticamente é distribuído para o oficial, conforme os critérios de geolocalização, especialização daquele tipo de oficial, é feito o cumprimento lá, e aí a pessoa assina a contrafé daquele mandado na maquinazinha que tem do Mandamos, que os oficiais carregam, é uma assinatura online, recebe a contrafé, aquela boletinha impressa pela própria máquina na hora ali, e automaticamente o servidor consegue fazer, o oficial de justiça consegue fazer a juntada daquilo no processo, sem que tenha que comparecer ao fórum. O CNJ gostou tanto que está nacionalizando esse sistema, vamos ver se em breve ele já está disponível para os demais tribunais. Um terceiro grupo, de sistemas de inteligência artificial, ainda cuidando da atividade fim, ele dá um passo além, ele não é como está esse aqui, de automação de fluxo de movimentação do processo, apoio à gestão de gabinete, ele dá um passo além, ele passa a cuidar da elaboração de minutas, ele auxilia na elaboração de minutas. O que significa isso? Ele está produzindo completamente a minuta e vai lá para o juiz só para assinar? Não, não estamos ainda nesse nível de sofisticação, não temos tecnologia ainda para isso. O que é feito nesse momento?
uma parcela um pouco menor de sistemas, eu estou falando aqui em termos percentuais, a maior parte é desse nível aqui, 2, que cuida do apoio à gestão de gabinetes, e um percentual um pouco menor é esse que auxilia na elaboração de minutas. Por exemplo, no sistema Vitor do STF, né, que é a nossa Corte Constitucional, até onde é informado, é a única Corte Constitucional do mundo que tem um sistema de inteligência artificial. O que acontece aqui? O Vitor auxilia na identificação dos processos que têm repercussão geral. Então, chega um recurso extraordinário lá, vai para a presidência, que é o ministro-presidente que analisa se o processo vai ter andamento porque tem repercussão geral, ou se ele vai voltar para a primeira instância, deve ser negado seguimento porque não tem repercussão geral. O Vitor está lá na presidência, auxiliando a verificar se existe ou não repercussão geral, com base no treinamento que ele recebeu de outros temas de repercussão geral ali do STJ, do STF, desculpa. E aí, quando o servidor, como que ocorre esse funcionamento do Vitor? Só para a gente ter uma ideia de como que é essa sugestão de elaboração de minuta. O Vitor, ele foi treinado a partir de 27 temas de repercussão geral, ele vem de um projeto da UNB, liderada pelo professor Hartmann, que é chamado Doutor IA, para quem quiser depois segui-lo nas redes sociais, junto com o STF, foi feita uma parceria, e aí o Vitor foi treinado a partir de 27 temas de repercussão geral, que são os temas mais comuns do STF, que mais chegam lá no STF, e aí ele faz uma leitura de todo o caminho do processo, todas aquelas peças do processo que chegam em PDF lá para o STF. O Vitor tem uma tecnologia chamada OCR, Optical Character Recognition, reconhecimento óptico de caracteres, no qual ele consegue transformar aquelas peças em PDF em caracteres de texto, então ele consegue entender aquele processo por meio do texto, fazer uma leitura. Com base naquilo, na leitura que ele fez e nos padrões que ele extraiu do treinamento que ele recebeu, com base nos temas de repercussão geral mais comuns, ele consegue verificar se aquele processo que está chegando se encaixa ou não em um daqueles 27 temas de repercussão geral que ele recebeu o treinamento. Então, ele é basicamente um classificador, ele faz um cara crachá, ele olha para o tema que está chegando, vê se esse tema se encaixa em um daqueles temas que ele recebeu o treinamento. Se encaixar, ele vai indicar que existe repercussão geral. Se não se encaixar, ele vai dizer que não tem repercussão geral ou então que aquele tema ali não está dentro do treinamento que ele recebeu, porque são hoje mais de 1000 temas de repercussão geral. Pode ser que a pessoa esteja alegando um que não seja um daqueles 27. E aí, nesse caso, o servidor vai trabalhar sozinho. No caso em que o Vitor identifica a presença de um tema de repercussão geral, o servidor vai ter que fazer a análise posterior para ver se está ou não de acordo com aquela sugestão e depois o ministro vai ter que assinar ou não aquela decisão. Então, existe 2 supervisões humanas ali. Não tem nada perto de uma máquina fazendo a decisão. A economia que a gente tem aqui é de tempo. O servidor gastaria cerca de 44 minutos para fazer esse trabalho de identificação, ao passo que o Vitor faz tudo em 5 segundos. Ele consegue converter todo aquele processo de PDF em arquivo de texto, fazer a leitura, catalogar as peças e entender se tem ou não repercussão geral em 5 segundos. Eu demoro mais para falar do que ele para fazer, mas ainda assim é um sistema de inteligência artificial que é basicamente um classificador, ele não tem a pretensão de ser ali um juiz daquele caso, e nem tem esse treinamento. No TJ do Espírito Santo e no TJ da Paraíba, a gente tem o Argos e o Midas, que auxiliam a verificar se deve ou não ser deferida a gratuidade de justiça, fazem essa análise do valor do nível financeiro do autor que está pedindo, mas também sempre sujeito à supervisão posterior do magistrado. E, por fim, o ELIS de Pernambuco, que é um dos sistemas mais antigos que a gente tem, um dos pioneiros e um dos mais falados, que auxilia na triagem de petições iniciais de execução fiscal. Em todos eles também existe a participação posterior do magistrado. Então, vejam, pessoal, que esse grupo aqui, que é o mais próximo de uma atuação do magistrado mesmo, existe não necessariamente uma elaboração de minuta, existe um auxílio na elaboração de minuta, uma sugestão de alguma coisa, né? Sugere que tenha repercussão geral, e sempre sujeita à participação posterior, confirmando ou não humana, confirmando ou não
aquilo. Um quarto sistema de inteligência, grupo de sistemas de inteligência artificial são esses que cuidam de resolução de conflitos. Como eu falei para vocês no começo, existem já algumas cortes online, que a gente vem chamando, né, de cortes online, e existem alguns sistemas que vão buscar não uma resolução por meio de sentença, mas identificar probabilidades de processos serem conciliados ou não. A função do sistema é justamente essa, sobretudo lá na Justiça do Trabalho. Eu não vou falar muito aqui desses dados, porque o tempo passou rápido, mas é só para a gente saber que os sistemas estão presentes no Brasil todo. A gente tem, inclusive, importantes sistemas no norte do país. O Mandamos, por exemplo, que eu falei para vocês, do TJ de Roraima. E a gente tem a plataforma Sinapses, que veio do TJ de Rondônia, que foi tão boa que o CNJ está também nacionalizando ela, o que mostra que os desenvolvimentos vêm também de polos que não são grandes centros urbanos, o que é muito bom para a gente difundir a ideia da inovação. E, por fim, as equipes técnicas e de treinamento dos sistemas, da maior parte desses sistemas que eu falei para vocês, e daqueles 64 sistemas de inteligência artificial que a gente tem hoje no judiciário, como vocês podem ver aqui, essa parte preta, elas são feitas, tanto a equipe de treinamento quanto a equipe de curadoria, de desenvolvimento desses sistemas, é toda interna. O que significa isso? É feita por servidores dos próprios tribunais. A externa é feita por servidores em conjunto, por exemplo, com as faculdades, como é o caso do Vitor, do STF, que foi feito em conjunto com a UNB. Mas isso é só 3%. Essa maior parte dos sistemas é feita internamente, o que demonstra o comprometimento, o engajamento dos nossos servidores, em especial das TIs, que tem auxílio também dos laboratórios, que tem auxílio dos centros de inteligência, nas inovações. Então, merecem todo o reconhecimento, porque são servidores que atuam com MP ali de olho, com TCU, com TCE de olho, com corregedoria de olho, com todos os limites possíveis, e ainda assim eles conseguem inovar, ter ideias fora do padrão. Então, isso é algo que merece o reconhecimento. Aqui é só para ficar bem claro os tipos de problemas que são abordados pelos nossos sistemas. A gente viu que a maior parte deles cuida de agrupamento de processos, de chatbot, de classificação de documentos, aqui 12, é exemplo do Vitor, esse agrupamento, exemplo, o Atos, lá do STJ, a recuperação de informações, extração de informações. Não tem nada perto da substituição de um juiz humano por um juiz robô, simplesmente porque a gente não tem tecnologia suficiente para isso atualmente. E quem disse isso não sou eu, quem diz isso são especialistas nessa área. Nós tivemos lá no STJ, agora para concluir, o professor Joshua Walker, que é um professor de Stanford, que vem estudando inteligência artificial, tem um livro chamado On Legal AI, que fala sobre inteligência artificial no judiciário, no mundo jurídico, e ele disse que a gente ficar discutindo hoje juiz-robô, se o robô vai substituir o juiz ou o servidor ou não, é a mesma coisa que a gente ficar discutindo superpopulação em Marte. Pode ser que exista superpopulação em Marte? Pode ser. Mas é um problema que está tão distante que a gente não precisa se preocupar com isso agora. É melhor se preocupar com outros problemas que a gente tem hoje, que é, por exemplo, entender melhor os nossos dados. Quais são os nossos... Tentar, por meio da inteligência artificial, estruturar os nossos dados, estruturar os nossos processos, agrupar eles melhores para dar decisões mais uniformes nos casos que são similares, e por aí vai. Só para o último esclarecimento, a Estônia, que é um dos países que mais fala sobre inteligência artificial, que pretende ser um polo de inteligência artificial e de tecnologia no serviço público, em 2019 fez publicar essa notícia de que estariam desenvolvendo um juiz robô. Eles estariam fazendo um juiz robô para pequenas causas de juizado, por exemplo, deles, né? Pequenas causas patrimoniais. E desde então não teve nenhuma outra notícia nesse sentido. Então, o que vem se dizendo agora é que foi muito mais marketing do que algo concreto nesse sentido. Eu não vou falar dos problemas que podem advir, porque acho que a gente pode deixar isso para uma outra discussão, mas fico à disposição para a gente continuar falando, não só aqui, mas fora daqui também. É um tema que me interessa muito e eu acho que trocar ideias com quem está sofrendo dos mesmos problemas, que somos todos nós, vai ser muito útil para a gente. Obrigada, então, pela atenção.
Obrigada, doutora Caroline. Como sempre, é bom ouvi-la e a sua palavra traz uma tranquilidade para todos e todas nós. Eu teria só uma pergunta eu acredito que você já tenha respondido, mas só para a gente consolidar aqui o conhecimento. Eu estou fazendo o curso da Infam e a gente vai ter, espero, né, que a gente se encontre, vai ter um curso lá sobre uns ateliês temáticos, e o meu ateliê é antidiscriminatório. E discutindo com os colegas, o que a gente vai conversar, tá? Uma colega já falou assim, eu quero cuidar do viés discriminatório das máquinas. E eu achei um absurdo tão grande, assim, e até falei em privado para ela, porque a gente... nós humanos temos um viés discriminatório, né? A gente está preocupado com a máquina. Será que não é melhor a gente cuidar do nosso interior, do que a gente acha, antes de ficar se preocupando com o que a máquina vai decidir, o que ela não vai decidir? Então, só queria que você falasse um pouquinho, se possível, se existe dentro do CNJ, do STF, que você tem mais conhecimento, alguma preocupação com isso, com um viés que pode ter, algum viés decisório da máquina, ou se isso também é coisa para a superpopulação em Marte, digamos assim. Obrigada. Essa da superpopulação em Marte, que o professor falou, né, esse Joshua Walker, que deu uma palestra no CNJ, todo mundo agora gostou disso, porque fica bem claro, né, assim, visualmente a gente começa ficou uma boa metáfora. Mas o problema dos vieses algoritmos, só para quem não está muito acompanhando isso, é um problema realmente real, é algo que a gente tem que se preocupar. Por quê? O que acontece com a ideia desses vieses algorítmicos? Eu até botei um slide aqui, deixa eu ver se vale a pena abri-lo, foi o último que eu falei para vocês que não teve tempo de falar. Eu não vou abrir não, mas eu vou falar muito brevemente. De onde vem essa ideia de vieses? As máquinas, como eu falei para vocês, sobretudo essas que utilizam machine learning, como a gente já sabe, elas se baseiam em dados. O treinamento delas é feito com base em dados, e os dados vêm de nós, dos seres humanos. Então, como a doutora Giovana falou, que eu vou falar aqui Giovana, né? Estamos informais, como a Giovana falou, nós todos temos vieses, o ser humano tem vieses, faz parte da natureza humana ter vieses. Como assim ter vieses? Nós temos entendimentos enviesados em alguns sentidos, ou seja, nós fazemos um raciocínio que às vezes nos leva a uma conclusão e que, se a gente fosse parar para pensar e refletir, nós teríamos uma outra conclusão. Essas conclusões precipitadas, que são chamados atalhos da mente humana, eu travei? Não. Está ouvindo, né? Tá. Então, esses atalhos da mente humana, eles estão presentes nos nossos dados. Esses atalhos da mente humana, assim como os preconceitos que nós temos, por mais que nós estejamos avançando como sociedade para sermos menos preconceituosos, etc., nós ainda temos preconceitos. Isso faz parte da nossa realidade hoje. Então, a gente passa isso para os nossos dados, para as nossas decisões, né? Por mais que não esteja ali presente, escrito na fundamentação da decisão, existe um tanto de vieses ali, de raciocínios apressados que acabaram estando presentes naquela decisão, raciocínios preconceituosos que estão presentes ali, que foram feitos por humanos. Quando a gente pega essa decisão e coloca ela para treinamento da máquina, ela se transforma em um dado para treinar a máquina. Como a gente viu, a máquina extrai padrões. Ela vai extrair um padrão daquilo como se aquilo fosse certo. Então, para a máquina, aqueles dados preconceituosos, enviesados, eles são corretos. Então, ela vai só replicar aquilo. Então, a preocupação de vieses é o seguinte: a máquina acaba extraindo padrões de dados que refletem comportamentos humanos que são incorretos, que não deveriam ser replicados pela máquina. Mas eles vão ser replicados, porque a máquina, por mais que a gente pense que ela é avançada, ela é simplesmente um sistema que imita algo que ela está vendo. Se nos dados tem coisas ruins, ela vai replicar coisas ruins. É o que os americanos chamam de lixo dentro, lixo fora. Treinou a máquina com lixo dentro, ela vai trazer para você um lixo igualmente ruim. É garbage in, garbage out, que eles falam. Eu não gosto de ficar falando coisa em inglês porque não vem ao caso, a gente tem nossa língua para falar, mas é a expressão que eles utilizam.
Então, o problema desses vieses que a Giovana falou é no sentido de que a máquina estaria reproduzindo padrões humanos que estão ali naqueles dados. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui um exemplo que ocorreu efetivamente, que não tem a ver com o judiciário, a Amazon resolveu ajudar a selecionar por currículos pessoas para trabalharem na tecnologia da informação deles, na TI deles, pessoas de informática deles. E aí treinou um sistema de inteligência artificial com base em currículos de pessoas que já tinham sido selecionadas, para a máquina entender o padrão que a Amazon queria, que eram pessoas parecidas com as pessoas que já estão trabalhando lá. O problema é que essas pessoas elas eram homens brancos, em geral, de uma idade mediana. E aí a máquina sugeriu que fossem contratadas, quando ela começou a receber vários currículos de pessoas que estavam se voluntariando lá, se candidatando para essa vaga na Amazon, a máquina começou a selecionar só currículos de pessoas que eram homens brancos e dentro daquela idade. Por quê? Porque nos dados não tinha, em geral, negros, não tinha, em geral, mulheres, ou seja, a máquina atuou com um viés. Ela replicou um viés que estava naqueles dados, que era um viés que não tinha negros ali, que não tinha mulheres, e aí começou a ter um comportamento que refletia aquele viés. É esse o viés algoritmo. É quando uma máquina replica um comportamento humano. Isso pode acontecer? Pode acontecer, tanto que aconteceu nesse caso da Amazon. Aconteceu em outro caso muito famoso judicial, que é do sistema Compass, que eu vou falar muito rapidinho, Giovana, senão eu vou tomar o tempo todo. O sistema Compass foi um sistema, é o caso mais famoso está até já batido de inteligência artificial, de problemas de vieses algoritmos com uso de inteligência artificial. É um sistema que era utilizado nos Estados Unidos, ainda em alguns tribunais, para auxiliar o juiz a verificar se aquele réu deve ser ou não reincidente. E aí, em um determinado caso, aquele sistema indicou que um réu que era negro, ele deveria ter uma pena, teria um risco de reincidência maior do que réus brancos e de que réus negros. Apurou-se, depois que houve a sugestão lá dessa nível alto de reincidência, foi apurado que aquele cidadão negro, naquele caso, foi considerado como 2 vezes mais perigoso pela máquina do que um cidadão branco, do que um cidadão latino. Por quê? Porque a máquina analisou aqueles dados de treinamento que ela recebeu, decisões judiciais criminais. Com base naquelas decisões, a maioria das condenações era realmente de negros, porque eles chegam mais no sistema penal por diversos fatores. E aí ela passou a entender que negros eram mais perigosos, porque eles estão sendo mais condenados. A máquina verificou, olha, tem mais negros aqui nesse montante de dados. Eles são condenados a penas mais altas, então deve ser porque eles são mais perigosos. Então, eu estou recebendo aqui a tarefa de dizer se esse réu negro aqui do caso específico é ou não perigoso. Com base nesse padrão aqui que eu extraí, ele é perigoso. Foi esse o raciocínio, né? Não vou falar essa palavra, a gente humaniza a máquina. Foi essa a lógica que a máquina utilizou. E aí investigou-se depois que, de fato, esse sistema Compass, ele considerava negros e 2 vezes mais perigosos do que brancos por causa do treinamento que ele recebia, ou seja, ele estava sendo, os dados teriam que ser melhor selecionados, etc. Uma série de problemas que eu, que não sou da TI, não sei como resolver, mas o fato é que a máquina estava, sim, atuando de forma discriminatória, é chamado de viés discriminatório, discriminação algorítmica. Ela estava considerando negros mais perigosos do que brancos, ainda que aquele réu negro não fosse perigoso. Então, isso é um problema real, pode acontecer. Mas 2 coisas, a gente não tem quase sistemas de inteligência artificial que utilizam esse tipo de atuação em áreas criminais. No Brasil, nós não temos nenhum nesse sentido. Se tivesse, eu teria colocado aqui na pesquisa para falar para vocês que seria importante, e vocês vão ver lá na pesquisa que também não tem nada nem perto disso no âmbito criminal. No mundo são raríssimos, eu conheço esse caso do Compass, eu não sei de outro caso que tenha. E o CNJ tem uma resolução que é a 332, resolução 332 de 2020, que proíbe esse tipo de uso de sistemas de inteligência artificial nesse formato para processos criminais. Então, pelo menos isso a gente já cuidou de se preocupar. Agora,
Tem que ficar atento a isso? Tem. É claro que esses, como eu falei para vocês, a maior parte desses sistemas é de agrupamentos de decisões, triagem, chatbot, verificar se o processo tem ou não repercussão geral, qual que é a possibilidade de ter um viés discriminatório nisso. Não tem. Nesses que eu estou falando aqui, que são mais de auxílio a gabinete, classificação de documentos, não tem como ter viés discriminatório. Agora, se a gente for avançar para outros sistemas, pode ser que tenha. É uma preocupação real, é algo que a gente precisa realmente preocupar. O pessoal que é da inteligência artificial vem se preocupando com isso, mas é algo que o CNJ já está se precavendo, tanto que fez a resolução nesse sentido. Então, quem for desenvolver o sistema durante todo o desenvolvimento já tem que estar atento a essa preocupação. Então, vou provocar pelo outro lado também, porque eu gostei de uma frase assim, que você usou, de um livro, né, também, dos ruídos, né, onde há julgamento, você falou, onde há julgamento, existe ruído. Então, daí tem o caso dos juízes famintos, né, em Israel, então, que a gente se ancora muito pelas emoções ali. Então, talvez a máquina, sem a emoção, ela não poderia minimizar esses ruídos, ao contrário? Essa é a discussão de hoje. Essa discussão que a Márcia está falando, pessoal, ela é a discussão de um livro de um autor que ele é prêmio Nobel. O nome desse livro é recentíssimo, o Daniel Kahneman, aquele autor que é prêmio Nobel, que escreveu Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. E essas duas formas de pensar é o que a Giovana falou, a forma de pensar rápida é a forma de pensar humana que é enviesada. Ela é um raciocínio rápido que você faz, em geral, tende a levar a uma conclusão que, se você refletisse melhor, você não teria. Você pode ter algum viés ali naquela sua conclusão apressada. É isso que esse professor Kahneman fala nesse livro Rápido e Devagar. Fala da mente humana, não tem nada a ver com máquina, da mente humana. Vieses da mente humana. E aí, num segundo livro dele, ele fala do chamado Noise, que é traduzido para o português como ruído, que ele escreve com outros dois autores. Ele fala o seguinte, olha, a mente humana tem também os chamados ruídos, ou seja, tem alguns comportamentos alguns fatores que influenciam a mente humana a agir de determinadas formas. Por exemplo, o calor, o frio, se o seu time ganhou, se você teve uma briga em casa com seu filho, se você se desentendeu no seu trabalho, tudo aquilo influencia na forma como você vai decidir e influencia, inclusive, humanos. Então, ele fala, quando você diz que a inteligência artificial ela é enviesada porque ela está ali replicando dados humanos, e aí, por exemplo, no caso do Compass, está replicando um preconceito humano que existia e está fazendo com que aquilo se reflita em decisões judiciais, então você está ali criticando a máquina, você tem que lembrar que o ser humano, se tivesse naquela função ali da máquina, estaria fazendo mais ou menos a mesma coisa, porque além desses preconceitos humanos que os seres humanos têm, eles têm também esses ruídos. Os seres humanos são afetados por alguns fatores aleatórios que as máquinas não são. O ser humano é afetado pelo, como a gente falou, calor, frio, mau humor, estresse, coisa que a máquina não é afetada. Então, ele diz o seguinte, se o seu time de futebol ganhou ou não, isso vai afetar diretamente a sua tomada de decisão. Seja você juiz, seja você não juiz. Isso vai afetar no seu comportamento ao longo daquele dia, coisa que a máquina não seria afetada. Então, ele diz, pode ser que se a gente utilizar a máquina na medida certa, a máquina consiga, inclusive, eliminar esses ruídos humanos, consiga fazer com que algumas decisões não sejam afetadas por esses fatos aleatórios que os humanos acabam sendo afetados, ainda que inconscientemente. Isso não sou eu que estou dizendo, é ele que está dizendo. Eu não sou nem afetada por jogo de futebol, eu não tenho nem time. Mas, obviamente, por outros fatores, a gente é afetado, não tem jeito, né? Assim, a gente não tem como discutir com um estudo da psicologia. A psicologia diz que a gente é afetado. E aí, sempre que falam isso, mas a máquina... vamos comparar a máquina com o humano. Tem que lembrar que a gente está comparando a máquina com o humano, mas que o humano também não é 100% transparente. Ele tem lá algumas coisas que não ficam tão evidentes, ainda que esteja ali uma decisão fundamentada, etc. Pode ser que exista algumas coisas ali por trás que estão na mente do julgador e que não foram por papel.
Bem, muito bom pensar sobre isso. Pessoal, perguntas, a gente já está se encaminhando aí para o final, mas queria ouvi-los também. Aqui, o Hébio colocou ali, ó, se o juiz estiver com fome. É um ruído. A fome é um ruído que os autores falam lá. É porque é um livro gigante, né? Para falar aqui em 5 minutos é difícil, mas é nesse sentido. Não, eu até ia falar, Carol, sobre a questão justamente da teoria comportamental, né? Que fala sobre isso, e a questão dos nudges também, que nós somos levados a agir de determinada forma e a gente nem percebe, mas isso realmente daria um talk show apartado. Próximo tema, Márcia. Combinado. A Cris vai falar sobre os nudges no próximo evento. Pois é, ela acabou de resolver nosso problema, né, Márcia? A gente já tem a pauta e a convidada, olha só. E é muito gostoso também, eu acho, ouvir as mulheres falando sobre esses temas, assim. Então, não é? Porque sempre era uma área dominada pelos homens, assim, eu acho incrível. Fico, assim, fascinada quando eu vejo essas mulheres incríveis falando sobre esses temas difíceis e complexos. A Web até aplaudiu aí. Deixa eu ver, o Web pergunta que automação poderiam ser usados para estudar os julgamentos penais, por exemplo, refletindo sobre os ruídos. Ele colocou até ele colocou um livro aqui da Amazon, né? Se começar esse assunto, né, de inteligência artificial para tomada de decisões, se for procurar na internet, tem um mundo de coisa. Para quem não conhece esse caso Compass, vale a pena, bota no Google Compass, C-O-M-P-A-S, vai estar lá, Compass, vai ter uma infinidade de artigos em português e inglês, noticiazinhas básicas, curtas, para entender. Isso seria uma boa coisa para começar entendendo o que é o chamado viés algorítmico. Mas, por outro lado, aí balanceia isso do viés da máquina, do viés algoritmo, com isso que a Márcia falou, de que o humano, por mais que a gente ache que ele esteja num patamar de transparência, que a máquina de controle, né? A gente controla o humano, mas a gente não controla a máquina. Essa é a ideia que a gente fala hoje. Mas por mais que a gente tenha essa ideia, essa ilusão, na verdade, o humano tem no cérebro humano diversas artimanhas que a gente não consegue controlar. Então, aí depois deem uma olhadinha, coloquem lá ruído, né? Ruídos da mente humana. Vai ver lá também os diversos que a Cris falou, né? Diversos fatores da teoria comportamental que a psicologia utiliza para verificar como que o cérebro humano também é complexo na hora de decidir. Então, compara sempre a máquina com esse cérebro humano complexo, né? Porque senão fica injusto para a máquina. Compara a máquina problemática com o cérebro humano perfeito. E, na verdade, ele não é perfeito. Não estou aqui falando a favor das máquinas, assim, tem que ter máquina em tudo, mas também acho que não podemos também ficar com a ilusão de que a decisão humana seria sempre transparente e imparcial 100% e sem nenhuma invasão de fatores externos que a gente já sabe que tem. Acho que a junção das duas é o que a gente está tentando fazer e acho que é bem esse o caminho que ficou bem claro que o nosso judiciário está adotando. A junção das duas na medida certa não é substituição, não é nada de juiz robô, até porque não tem tecnologia suficiente para isso. Embora os marcianos que viessem aqui iam achar em razão da quantidade de notícias que tem. Eu gosto que a tranquilidade que a professora Carolina tal que deu no curso também é isso, assim, vamos começar o seguinte, não é nada de inteligente, não é nada de artificial, né? A inteligência é uma prerrogativa humana, a máquina depende de uma visão de um humano, ela só vai fazer o que ela for ensinada a fazer. Então, dados bons, né, gente? Dados bons. Márcia aprendeu, gente. Olha, se eu pudesse dar a nota aqui para a aluna, eu vou falar lá para o coordenador do curso. Quero aprender também, quero ir nessa aula aí, Carol. Eu vou na sua próxima daqui, Cris, que a gente já tem tema e convidado. Eu aqui na segunda região agora. Vamos na segunda região, adorei. Sim. Mais perguntas, gente? Mais comentários?
Eu vou colocar aqui no chat o link para essa pesquisa, que aí fica bem claro o nível de inteligência artificial que tem hoje. Tem o sistema lá do tribunal de vocês também, quem quiser. Nosso de apelação. Web, eu acho que tinha uma pergunta. Fala aí, amigo. Boa tarde. Primeiro eu queria parabenizar, assim, né, Giovana e Márcia aí pela organização, né, a equipe toda pela organização do Link. Sempre fantástico, um prazer muito grande estar aqui. Parabenizar também a professora Caroline aí pela excelente aula, né, foi muito, muito proveitosa mesmo. Eu faço parte da equipe que trabalha com o Larry, inclusive com desenvolvimento, né, aqui do Larry no TJ do Paraná. A gente está avançando nas discussões dela. E eu acho que esse último ponto, né, que a professora traz para a gente é muito importante, exatamente nessa referência da autocrítica. Né? Eu não sou magistrada, é um pouco mais fácil para mim falar, mas a gente precisa fazer autocrítica sobre o nosso julgamento enquanto poder judiciário. Né? E aí sim, a gente tem casos de racismo, algoritmo em tudo. Vai ter em carro, né? O carro autônomo atropela mais pessoas. A chance de um carro autônomo atropelar mais pessoas negras é maior do que atropelar uma pessoa branca, entre outras situações, né? Então, assim, a gente precisa desenvolver essa concepção, né, de que essas questões são estruturais da nossa sociedade. Machismo, racismo, LGBTfobia, eles são estruturais, né, e que a gente realmente está sujeito a isso, né? Então, achei muito legal. Acho que vai ser um desafio muito grande para a gente fazer isso. Até porque toda vez que a gente fala de novidade e que traz alguma questão assim, a maioria das pessoas simplesmente fala, então não faz. E aí a gente acaba jogando fora, né, o bebê com a água do banho. Então, parabéns mesmo, assim, né? Obrigado, é um desafio grande aí, vamos caminhar, né, nessa pauta. Parabéns. Obrigada a você, Hebe, pelos comentários e parabéns pelo Larry, é um dos mais famosos. A gente está na fase exatamente de conseguir trazer essas funções que o EPROC tem, né, para automatizar as decisões de secretaria, né, e que não envolva decisão judicial. Mas a questão da similaridade a gente está avançando bastante. Depois espero aí até o próximo semestre a gente já vai trazer novidades bem grandes. E quem escolheu esse nome? Foi a equipe, assim, eu entrei no projeto, o nome já estava escolhido, né? Mas eu até coloquei ali o link da historinha do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Porque realmente é bem interessante, assim, né? Essa questão da similaridade. Agora a gente está partindo para o machine learning e para a inteligência artificial propriamente dita, né? Então vai ser bem, bem proveitoso, assim. E a gente está fazendo isso dentro do laboratório de inovação. É bem legal também, né? E vocês são exemplo daqueles 91% que eu tinha falado, que é desenvolvido os sistemas pelas equipes internas. Vocês são exemplo disso, né? A maioria dos nossos tribunais, eles próprios desenvolvem. Mas a gente também é exemplo daquela situação de que o pessoal da TI não conversava com os magistrados e magistradas. E aí o que o ateliê de inovação aqui, o nosso laboratório fez, foi exatamente fazer essa conversa, né? E foi bem legal, porque a crítica dos magistrados e do pessoal, a gente escutou no primeiro dia do laboratório, o pessoal falando, vocês nunca escutam a gente. Os dois falaram a mesma coisa. E aí a gente conseguiu colocar todo mundo para conversar, fez umas jornadas do usuário e vamos ter aí, né, se tudo correr bem, os resultados bem interessantes. Legal, muito bom. Muito bom, gente. Não havendo nada, eu acho que a conclusão é que não precisa ter medo, que a máquina vem para tornar a nossa vida mais fácil, né? Fazer para os humanos poderem fazer coisas de humanos e a máquina fazer os atos, as coisas repetitivas, lineares, monótonas, né? Vai avançar um pouquinho mais do que essas repetitivas e monótonas. Realmente vai fazer, né? Está desenvolvendo muito rápido e vai fazer coisas um pouco mais sofisticadas. A preocupação maior é essa dos vieses, né? De tomar cuidado com replicação de preconceitos humanos que estão nos dados pelas máquinas. Essa é a maior preocupação de hoje, é ética no uso da inteligência artificial. Não é substituir juiz e servidor humano, porque a gente não tem tecnologia suficiente para isso. Elas estão mais para auxiliar e para liberar o juiz e o servidor para tarefas mais complexas, que é o que mais a gente tem hoje, né, gente? A gente não tem um judiciário que é
parado. A gente tem um judiciário que é ultra movimentado, o judiciário que mais tem processos no mundo. Então, para a gente é muito bem-vindo essas máquinas que auxiliam nas nossas atividades. Ainda que elas, em algumas dessas atividades mais simples, elas consigam nos substituir, ainda vai ter uma infinidade de outras tarefas para a gente. Então, assim, não se preocupem com falta de trabalho, porque isso não vai acontecer para a gente. A gente tem um volume muito grande aí, histórico, né, para dar conta. A maior preocupação é essa que o Hébio estava falando, que é a Giovana, dos vieses, mas isso é uma preocupação para qualquer setor, não é para o judiciário. Qualquer setor. Eu dei um exemplo a vocês da Amazon de seleção de currículos, né, que não tem nada a ver com o judiciário e que aconteceu. Essa é a maior preocupação de ética hoje, mas, como a gente viu, não tá, a maior parte dos nossos sistemas não está tratando disso. A Web fez um comentário aqui da métrica deles, né, de sucesso, que é em quantos minutos a gente consegue economizar em cada processo, com a aceleração dos processos, sem entrar nas tomadas de decisão. É isso, né? Porque as nossas entradas e saídas são muito desproporcionais, né? Então, o que a gente identificou, inclusive, Márcia, nessa pesquisa, é uma dificuldade dos tribunais em avaliarem os resultados desses sistemas. Um dos tópicos da pesquisa que a gente enviou para todos os tribunais que responderam foi o que esse sistema trouxe de bom. Foi economia de tempo, foi economia de dinheiro, foi liberar o servidor ou o magistrado para outras atividades, o que afinal esse sistema está colaborando. E aí foi muito difícil, a maioria deles dizia que não conseguia monitorar isso ainda, ter um controle dessa avaliação final ainda. Acho que esse é ainda algo que está ainda em dificuldade para as próprias TIs avaliarem o resultado prático em termos econômicos, em termos de economia de tempo, como o Hébio falou, dos sistemas. Acho que é isso que a gente vai começar a focar bastante a partir de agora. Isso. Eu acho que já estamos aí com mais de 1h10 de conversa, né? Quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar. Agradeço todos e todas pela presença. Esperamos, eu acho que no mês que vem, ainda não sabemos se a doutora Cris Conde ou não, mas vamos conversando, né? Agora que ela deu a ideia, deixou a bola quicando na área, a gente chuta para o gol. E, doutora Caroline, muito obrigada pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos. Eu acho que foi a primeira vez que a senhora falou aqui no TRF da 4ª Região, que seja a primeira de muitas. E uma boa tarde para todos e todas nós, tá certo? Muito obrigada. Obrigada, Giovana, obrigada, Márcia, obrigada a todos que assistiram, Hébio, Gustavo, Jordana, Rosângela. Nossa, agora que eu vi a Rosângela, nossa parceira lá da LGPD, que está lá fazendo para a gente a implementação da LGPD no TRF2. Muito obrigada a todos, eu fico à disposição para a gente trocar várias ideias. Eu não sou expert em nada, eu aprendo na prática, eu estou desde 2019 tentando me inteirar disso, então isso não é muito tempo. Então, quanto mais a gente trocar ideias, para mim vai ser ótimo. Legal. O LGPD também, ó, daria uma outra palestra para a gente misturar nisso. Essa Cris é boa, hein? Cris e Rosângela, vocês podem falar com elas aí. A bola é sua, Carol. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. obrigada. Até a próxima.